Eu vi pequeno, num carnaval, não lembro o ano, um rapazinho de bate-bola apertar minha mão. Eu fiquei comigo, aquele misto de medo e admiração. Estava com meu pai. Quando ele tocou a mão dele na minha, aquela luva, não, não quis outra coisa. Eu quero ser um desses caras aí. A partir do ano de 2013, já tinha máscara pintada por mim nas ruas. Eu comecei a fazer máscaras especificamente em 2013. Elas chegavam assim para mim e eu entregava assim, depois da pintura com glitter. Também tem este exemplo, o antes e o depois. E algumas máscaras de tela tradicional, como qualquer uma dessas, algumas pessoas traziam para que eu glitterasse algumas partes, ou até ela quase toda. E também é um trabalho que eu faço. A máscara é a alma do bate-bola. Você chegar no local mascarado, as pessoas inicialmente não sabem quem é você. E a partir dali, só quem está dentro sabe como é que é. Você vê a percepção das pessoas ao te ver. É um sentimento inexplicável. É muito legal você sair mascarado no carnaval, especificamente de bate-bola. O bate-bola para o Carnaval do Rio de Janeiro, ele tem, digamos que, algumas importâncias. Gera emprego, não é pouco não, muito. Todas as partes do bate-bola tem um profissional envolvido. Todas as partes. Seja ela com costura, artesanato, colagem, sapateiro, o cara que faz a sombrinha. Para mim a maior importância é essa, é de gerar renda para as pessoas. E é uma diversão que só quem veste sabe. Quem é de fora acha meio tosco, acha meio coisa de louco, um calor daquele, né? Mas para quem veste é uma coisa inexplicável. Se eu for te explicar, não vai ter documentário que aguente. O bate-bola, para mim, ele me esvazia dos problemas, das coisas ruins, e abre esse espaço para eu virar criança de novo. No meu caso, eu viro criança de novo. Quem me conhece sabe, eu brinco. E tem essa a importância é essa, de me deixar leve e me rejuvenescer espiritualmente. Vocês que não conhecem a cultura do bate-bola, vocês que só conhecem o bate-bola com notícias ruins, o bate-bola não é notícia ruim, o bate-bola é notícia boa. Nós somos trabalhadores, nós temos diversas profissões, eu tenho amigos advogados, médicos, garis, policiais, que gostam, que amam essa cultura e que levam para frente de forma positiva. Conheçam o bate-bola como o bate-bola verdadeiramente é. A parte pejorativa, ela tem em qualquer segmento. Vamos olhar para a parte boa, vamos crescer a parte boa. Eu sou bate-boleiro, não sou marginal. Eu só quero ser feliz nos dias de carnaval. Tem uma ali, ó. Tem uma ali, ó. Beijinho, beijinho, Eu considero arte por causa que você cria muitas coisas ali, né? E é uma coisa única do subúrbio. Você, em muitas áreas do Rio de Janeiro, você não vê isso, né? Então, é uma arte bem suburbana, bem característica.
e de criação, onde as pessoas, né, como é a escola de samba, né, em termos de criação, né, de visual, as pessoas veem aquela arte ali exposta, né, no carnaval, nos 4 dias de folia. E o bate-bola é tão diverso que ele não é arte, mas ele pode ser arte também. Aqui no Rio de Janeiro, há cerca de talvez uma década, a gente começou a observar um movimento de rapazes e de moças, especialmente do subúrbio, que começaram a formular uma estética grupal, uma identidade coletiva, e que cada grupo desses tem uma leitura mais ou menos específica sobre o que é ser um bate-bola. Para alguns grupos, a brincadeira ganhou um contorno de disputa. E essas disputas são muitas vezes pautadas na beleza daquele grupo ou no que cada grupo entende como ser belo no carnaval. E aí, em relação a isso, as fantasias de carnaval começaram sim a ganhar um estatuto de arte. E os seus criadores começaram a se entender como criadores de arte carnavalesca. Então a gente tem ali dentro desses grupos uma espécie de sistema, às vezes até um pouco parecido com o sistema da arte tradicional, digamos assim. Bate-bola é arte, sim. Desde a criação de um desenho, até mesmo você começar a projetar um tema a ser criado da nossa cabeça, que fica aqui em cima, até a gente conseguir passar para um papel ou dividir com um artista, e ele conseguir elaborar tudo que está aqui, e a gente conseguir ver, na verdade, todo o projeto ali desmembrado numa fantasia, seja num tom de pele, num glitter, e a gente conseguir passar isso sobre variações de tecidos até chegar na costureira e a gente vê todo o projeto em si montado. O bate-bola é arte. O carnaval virou, em muitos graus, uma empresa, virou um negócio, né? Virou um negócio. A gente tem hoje os blocos de rua patrocinados, só pode vender um tipo de cerveja. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, os ecos de um carnaval. Eu não gosto da palavra autêntico, né? Vou tentar evitar a palavra autêntico, mas de um carnaval mais ligado a esse prazer da inversão, né? Que o carnaval enseja, né? De você virar uma coisa que você não é no resto do ano, né? O seu juiz vira bailarina, como na letra do Aldir Blanc, né? O homem se veste de mulher, né? O menino que tem ali uma vida muito sacrificada de trabalho, de dificuldade, de pouca oportunidade, e de repente ele bota uma roupa de bate-bola e ele vira alguém no meio daquela multidão. Ele vira alguém para quem todo mundo olha. Né? Eu acho que esse viés é um viés muito importante, assim como, por exemplo, o das escolas de samba da Intendente Magalhães, né? Que você vê ali sem dinheiro nenhum e você vê que aquilo ali é puro amor. Não tem outra coisa no meio, não está atravessado por mais nada que não seja amor, porque não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem poder público amparando como tem, por exemplo, no grupo especial, né, ou nos grandes blocos, não tem nada disso, né? É uma coisa que é artesanal no melhor sentido da palavra, né? As fantasias são feitas ali artesanalmente, tanto no caso dos bate-bolas quanto no caso dessas escolas, né? Mas há um ímpeto, né? Que é um ímpeto muito do afeto, né? E assim, eu preciso fazer isso, e isso é uma forma de eu estar no mundo. Eu acho que pro cara que sai numa turma de bate-bola, essa é uma forma dele estar no mundo. Ser bate-bola, cara, assim, não tem muito como eu falar. Ser bate-bola é só vivendo, mostrando na prática o que é ser bate-bola, né? Porque bate-bola é um estilo de vida. Viu uma camisa colorida? É bate-boleiro. Viu o cara com boné colorido, dourado, prateado, meia com o nome da turma? É bate-boleiro. E isso essa coisa começa o ano inteiro. Tem turma de bate-bola que tem lojas virtuais que vendem roupa pro Brasil inteiro. A minha turma, por exemplo, já fomos para outros lugares, para outros estados, já participamos de exposições fora do país, como outras turmas também. Então, essa cultura é muito valorizada. Bora, galera, atenção na roda, bolação aí, vambora! Vai pra trás, gente, vai, vambora, gente! Vamos agilizar, gente! Galera, queria agradecer vocês aí. Desculpa alguma coisa, esse ano foi muito complicado, várias coisas, certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos um respeitar o outro, muita educação, muito comprometimento, tá?
Pai nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Nós o vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Mais alto! Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos hoje. Perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. Não nos deixeis cair em tentação, E a parte que é muito importante, hoje em dia tem um MC só para bate-bola, tem um arte finalista só para bate-bola, tem uma costureira só para bate-bola, entendeu? A gente chama de economia criativa. O bate-bola ele movimenta muito dinheiro. Informações, né, de loja especializada que a gente no dinheiro, a gente chega a movimentar à vista, né? Até um valor semelhante à escola de samba, que claro que o valor é muito maior, mas de repente pode ser uma fatura aqui, mas no dinheiro a gente começa, o nosso carnaval começa quando termina, na quarta-feira de cinza já começa tudo de novo. Então a gente diz que é um estilo de vida. Eu nasci em Madureira, passei boa parte da minha infância em Madureira, um bairro com carnaval de rua muito forte. Eu morava na rua Carvalho de Souza, ali perto do antigo Baú da Felicidade, mas eu passava o carnaval na casa da minha bisavó. E eu ficava ali menino, né, daquela sacada do sobrado vendo o que estava acontecendo, né? E eu lembro dessas turmas imensas de bate-bolas, muitos com sombrinhas, né? E o pessoal falava, eles vêm de Marechal Hermes, cuidado com eles, né? Porque eles podem te assaltar, te roubar. E para essa criança era um misto de fascínio e de horror, né? Porque o fascínio, por quê? Porque eram fantasias lindas, muito coloridas, muito cheias de brilho. Essa caminhada deles no meio da multidão, uma caminhada sinuosa, né? Quase uma dança, né, como eles passavam batendo as bolas, né, ou cantando, né, então isso era muito fascinante, mas ao mesmo tempo tinha essa questão do medo, do bater da bola. O fascínio também se traduziu numa vontade minha de querer me fantasiar. Ainda não tem como descrever esse sentimento, tem como sentir vivendo aquele momento que acredito que é o mais prazeroso, a saída em si, que é o momento mais esperado por todo mundo. Mas acredito que nenhum bate-boleiro ainda consegue encaixar uma palavra, achar uma palavra, até que seja mais bonita, mais poética, para descrever uma só, para assim, descrever o que é essa emoção. O Carnaval dos Bate-Bolas é um carnaval importante porque ele é gigantesco. Porque ele é um carnaval que, além de ser gigantesco no período carnavalesco, ele é gigantesco ao longo de todo o ano. Não é um carnaval que se esgota nos 4 dias oficiais do calendário de carnaval da cidade. Então ele movimenta uma cadeia criativa, uma cadeia econômica, inclusive, muito significativa. Mas do ponto de vista da cultura, eu acho que a importância é ainda maior, porque a gente tem um carnaval que é invisibilizado ainda, que ainda há muitas pessoas na própria cidade que não conhecem, e que é um carnaval extremamente potente visualmente. É brilhante, ele é colorido, ele é barulhento, e isso diz muito da gente, né? De como que a gente costuma odiar o que é nosso. A gente tem uma dificuldade muito grande de se fazer compreender o bate-bola fora dos locais onde eles se manifestam, onde eles se apresentam. Eu tive uma experiência muito particular, eu também toco em bloco, apesar de sair em turma de bate-bola, eu toco em bloco de carnaval. E é um bloco localizado aqui no centro, Zona Sul. E as pessoas que descobrem que eu pesquiso carnaval, elas ficam horrorizadas. Ainda existe uma vinculação da imagem ou da ideia de bate-bola relacionada a uma ideia de marginalidade, a uma ideia de violência, que por mais que exista um movimento dos próprios bate-boleiros, que também é um movimento bem recente, né?
tentando comprovar que isso é um mito, né? Que existe tudo em todas as manifestações, existe violência, existe crime, e existem as coisas belas. No Carnaval do Bloco, no Carnaval da Escola de Samba, no Carnaval do Bate-Bola, ainda existe uma dificuldade muito grande de trazer esse argumento, de trazer essa conversa para outros espaços. Sim, a gente sempre se fantasiava lá em casa, né? Somos 6 filhos, os 3 mais novos, que regulam mais ou menos com a minha idade, né? Eu e meus 2 irmãos, que são mais jovens, a gente sempre se fantasiava. Minha irmã pequenininha, menina, botava fantasia de bailarina, essas coisas. Eu e meu irmão, a gente queria essas fantasias mais assustadoras. Eu lembro que eu já saí de morcego também, mas o bate-bola era muito, muito recorrente, né? E eu lembro que tinha umas coisas curiosas, assim, tinha uma tia minha que fazia as capas, né? Que é um grande momento, porque a fantasia mesma nossa era a máscara que você comprava e aquele tecido meio dividido no meio de 2 cores. Né? Mas a capa é onde você botava letras, personagens do mundo pop, brilho, né? E pro filho dela, pro meu primo, a minha tia não botava espelho, que era um elemento muito comum nessas capas. E não botava porque ela era muito supersticiosa e achava que na corrida do carnaval o espelho podia quebrar e trazer azar pro meu primo. Então você vê como a própria crendice popular está ligada também a essa cultura, né? Teve o show da Anitta, um vídeo da Anitta que vai pro mundo inteiro. Tem bate-bola. Hoje em dia tem bate-bola na novela das 7. Entendeu? Hoje em dia tem empresas grandes que estão sondando o bate-bola para poder fazer algum tipo de apoio, de patrocínio, de botar uma marca. Eles não iam fazer isso à toa. Entendeu? Então, vem pro subúrbio. Vem conhecer o Carnaval do Subúrbio. Entendeu? Não vão se arrepender. Não pré-julgar. Conhecer, não vão se arrepender. Bate-bola é alegria, bate-bola é festa. É o puro suco do carnaval carioca. Bate-bola.